Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o videocast onde a gente investiga como é que nascem as grandes ideias e, mais do que isso, como essas ideias vão sendo executadas ao longo do tempo. E hoje com a gente aqui, a gente tem o prazer de receber o Olivier Anquier. O Olivier praticamente dispensa apresentações, mas o Olivier tem um lado, além do lado dele da motocicleta, que é uma paixão que a gente divide, ele tem um lado que ele vem conduzindo há bastante tempo, que é uma coisa muito interessante, que é a revitalização do centro de São Paulo. Então, não só ele se mudou para o centro, montou restaurantes, acabou de abrir uma padaria e tem um trabalho super importante junto às comunidades e à cidade de São Paulo para trazer um pouco mais de vida para o centro. Então, Olivier, primeiro, obrigado de você estar aqui com a gente, meu velho, tá? Prazer estar aqui na sua casa, sendo É, recebido por você depois de tantos anos, né? Que depois de nós, tantos anos a gente nós falando. A exatamente. última vez que eu te encontrei foi na tua casa, num jantar que você fez um risoto delicioso, antes de você fazer um Sertões, né? Exatamente. E depois disso eu te encontrei já no Ster, que foi uma iniciativa tua, naquele lugar maravilhoso na frente da Praça da República, onde você tinha acabado de sofrer aquele acidente, coisa tal, do qual você se No recuperou Ali do Sertão. no Rally do Sertão, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa tua mudança para o centro de São Paulo, de onde surgiu tudo isso, essa vontade de mudar para lá e começar a fuçar e investir no centro de São Paulo, criar o Ster, enfim. Bom, Geraldo, tudo vem das minhas origens, eu sou parisense. Então, eu tenho dentro do meu DNA, né, essa realidade de vida urbana no meio do povo, no meio da história, no meio do povo. Então, quando eu cheguei no Brasil em 79, primeiro no Rio, e em março de 80 eu veio para São Paulo, me deparei com uma megapolis gigantesca, completamente diferente daquilo que eu tinha vivido em meio urbano ao longo da minha vida. E fui durante esse início dos anos 80, então, em São Paulo, que eu acabei descobrindo o centro, né? Inevitavelmente, uma hora tudo, os órgãos administrativos, Polícia Federal, para documento, era tudo no centro, foi assim que eu teve essa oportunidade de conhecer o centro. E quando eu cheguei lá na Praça da República pela primeira vez, eu vi o edifício São Luís. Eu falei, meu, parece que estou em Paris. E aquele movimento, tudo que tinha no centro de São Paulo, me relembrava a minha cidade de origem. E quando eu vi esse prédio, eu falei, olha, se um dia em sonho pudesse viver neste prédio, eu viveria. Acontece que eu vivo lá hoje. É verdade, é verdade. Você chegou em São Paulo em 79, é isso? 79, eu tinha 20 anos de Você idade. tinha 20. O que que te fez vir para o Brasil, Olivier? Então, eu veio para o Brasil, no Rio de Janeiro, para passar um mês de férias. Faz 45 anos que eu estou de férias. De férias não, Simples porque assim. de lá para cá você realizou coisa pra caramba, né? Então Exatamente. vamos combinar. Então, eu nunca saí da França, nunca saí da França. Nunca abandonei a França, nunca teve esse pensamento. Eu veio passar um mês de férias, eu tinha 20 anos de idade, jovem e já autônomo, independente. Minha passagem, eu comprei o Era Disque Jockey em Paris, né? E que me colocou o Brasil na cabeça, com certeza você conhece, é o Ricardo Amaral. Claro, E eu não que sabia. abriu 78 no Champs-Élysées, o número 78 do Champs-Élysées, e o que? A 400 metros da casa onde eu trabalhava como disco jockey, que era o Apocalipse, na Rue de Berry. E o Ricardo Amaral chegou, revolucionou a vida noturna de Paris, junto com o Banduz, no outro bairro. Com o Banducci. E aí, ele fez esse 78 nos antigos locais, né, É, do Lido, né? é. Que ficaram vazios 2 anos, aí ele ficou sabendo, fechou com os donos do que virou a galeria do Lido, né, Aham. agora, e esses 2 anos é meu. Aí estava lá todos os palcos de madeira hidráulico, tal, trocou o cancan por Música eletrônica. bailarina. Que É, música eletrônica! era. Bailarinas de carnaval, né? Aham. Muita pluma,
era o início do disco music, né? 78, né? Estúdio 54. 54 em Nova York, era exatamente Estúdio 54, né? Era exatamente essa essência. Ele trouxe o Ricardo Lamounier, que era um DJ brasileiro que trabalhava em Nova York, para tocar ali, e eu, profissional, não queria ver como que esse homem aparece assim. Tal. Eu ia lá toda noite, depois de eu tocar, eu ia lá terminar a noite lá no 78. Conheci todos esses brasileiros. E você ia tocar no 78? Não. Não, você ia lá. Quer dizer, eu tocava outras coisas. Eu nadava nas plumas. Eu nadei nas plumas durante um ano. E aí essa natação plumesca fez com que, quando teve o meu mês de férias para pegar em dezembro de 79, eu vou nessa cidade de Rio de Janeiro. Vou ver o que é isso. Ver o que é em loco. Então foi assim que eu Se o cheguei Rio no de Brasil. Janeiro em Paris já é tão legal, imagina o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, né? E aí, chegando aqui, de um mês ficou 2, de 2 ficou 3, eu passei o Carnaval março de 1980, depois de março, é aqui que eu quero ficar. Por quê? Porque eu descobri o jeito brasileiro de ser, de encarar a vida. Que é diferente do francês. Completamente diferente. Fala pra mim disso, isso é um negócio que é... Completamente diferente. Quando eu comecei a perceber a distância abissal entre o jeito francês austero, frio, distante, rude e prepotente do francês, que eu cheguei no Brasil, no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, que eu encontrei esse jeito de se encarar a vida, a relação humana, a comunicação, o calor, a generosidade, O acolhimento. o acolhimento. Falei, é isso que eu quero da minha vida. Não é o que eu vivi nos meus 20 primeiros anos. Foi isso que me fez ficar no Brasil. Eu não falava uma palavra de português, a não ser bom dia e com sotaque, né? Hoje eu já não tenho mais sotaque. Como não tem mais sotaque? Eu falo um português clássico, impecável. E não conhecia ninguém, mas é isso que eu quis. E o Brasil me deu, eu fiz a minha vida aqui, em São Paulo, e o Brasil me deu tudo. Eu acredito que eu tenha devolvido, quer dizer, foi uma troca equilibrada. Eu não veio com dinheiro, nada de dinheiro, eu não veio com família, não veio com pistão, né, como a gente fala na França, pistão é ajuda de ninguém. Eu me fiz sozinho com a realidade do Brasil e a generosidade do Brasil, esse apetite de ver acontecer e de apoiar, contrariamente à França, que sempre, o francês sempre te olha com suspeição quando você faz alguma coisa. A França te impede de fazer as coisas, até hoje. Você falar isso. E aqui você foi impulsionado para fazer um monte de coisa nesses anos desde que você chegou aqui, né? Poxa vida. E você pegou isso numa época que era o Regines vindo para cá, para São Paulo não, também. Estava Regina e Castelo. Exatamente. Regina, fui determinante isso, inclusive, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não tinha internet, você não fazia reserva, assim, Não, eu claro, peguei uma passagem ida só. Uhum. Era a primeira viagem que eu paguei com meu dinheiro atravessando o Atlântico, 20 anos de idade, nunca tinha feito Não, e isso. naquela época viajar era uma coisa complicada, não era como é hoje. E o único jeito de você conhecer alguma cultura era você indo lá. Hoje em dia, você entra na internet, parece que você já visitou aquele lugar de um jeito ou de outro. O contato humano é importantíssimo, O contato humano nunca esqueci isso. Mas naquela época, as culturas eram muito do local, da região. Hoje em dia você tem essa globalização, que tem essa circularização de cultura, fica uma coisa meio mais massificada, né? Você chegou aqui com 20 anos, acolhido. Então esse foi o meu início. E aí eu fiz a minha vida. Como surgiu o negócio da padaria que você... Então, a padaria veio 10 anos depois. Ah, não foi no começo. Não foi no começo. Não fui 10 anos. Primeira coisa que eu fiz, então, eu não falava uma palavra de português, depois de 3 meses. O meu primeiro amigo que eu fiz no Rio de Janeiro, ele era
francês, encontrei na praia com a mulher dele, a Beatriz, e as duas filhas dele. Ele era vice-consul da França no Rio de Janeiro. Como eu não falava uma palavra de português, eu andei gringo, camisa vermelha de manga curta de linha e dockside no pé. Andando, parecia que estava em Saint-Tropez. Andando de arpoadora na praia, e aí de repente eu ouço falar francês, uma família aí deitada no arpoador falando francês. Aí, opa, um grandão loiro, aí o Patrick, tudo bem? Viramos amigos. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, no aeroporto, Zona Norte, cinzento. Quando eu olhei, eu falei, não, mas não é isso que estava no cartão postal. Não era isso, né? Não era isso. Cadê as plumas? Aí desceu lá no aeroporto, tal, peguei um táxi, que era aqueles Fusca, com o banco de passageiro E a cordinha que ele puxava na para porta. poder esticar os pés, né? E falei, Copacabana, hotel. E o cara me deixou, na época, no Rio Palace, que ficava lá no posto 6 de Copacabana, aonde, embaixo do qual tinha o castelo. Quando eu cheguei Castelo, né? E quando eu cheguei, que eu vi isso, falei, estou em casa, deixei Castelo aqui. E, enfim, então, fiquei no Rio Palácio. Caríssimo, estava passando um mês de férias, né? Caríssimo, barato na época, comparado ao franco, enfim, aquela coisa toda. Mas já era um hotel caro. Era um hotel, era top de linha. Palace, Só que eu fiquei 3 dias, 4 dias no hotel. Porque o Patrick, que morava na Vera Soto, viramos realmente amigos, coisa imediata. Quarta de empregado, você sabe que francês não fica com empregado morando em casa. Isso não existe na França, na cultura francesa. Então estava vazio o quarto. Falei, sai dali, vem aqui. Aí eu fiquei no quarto na Vera Isso logo depois que você conheceu ele na praia. Acabei com a família, com a Beatriz. Bom, eu sou aparentemente um cara simpático. Aparentemente, fingi bem. Mas quer dizer, que golpe de sorte você conhecer esse francês na praia que te convidou para ficar na casa dele. O destino, isso eu aprendi com a vida. O destino coloca na sua frente as pessoas e as oportunidades que você merece. Desde que você esteja aberto a perceber os sinais aí vem ao o longo segundo, da jornada. Isso é o segundo passo. É a capacidade de percepção e a coragem De pegar. e velocidade de pegar. A gente teve uma conversa aqui com o Fábio Gurgel que foi muito legal. E o Fábio falou uma coisa interessante. Ele teve vários ciclos na vida dele. E ele falou, a grande dificuldade que a gente tem na mudança dos ciclos é você tá faixa preta num determinado ciclo, e você entra no ciclo, você trocou de ciclo, você vai abandonar aquele que você estava, e de repente você vai se ver um cara medíocre começando um novo, que ele estava falando das transições dele, né? Então, pegando um pouco isso que você está falando, você estava naquele momento vindo para cá, encontrou o cara, e ao longo do caminho você vai conhecendo essas pessoas que vão te oferecendo as oportunidades. Você pega se você quiser, mas você tem que ter a coragem necessária para poder abandonar de onde você estava vindo, né? Exatamente. E então eu não, aí 3 meses com o Patrick, a mulher dele, a Beatriz e as meninas, Patrick, a menina, uma das meninas maiores se chama Cynthia Aulette Martin, que até fazia programa no GNT numa época. E ela, então só falava francês, então eu não aprendi nada de português durante 3 meses. E quando depois de 3 meses, eu falei, Patrick, eu vou ficar aqui. Eu que não vou voltar para a França. Isso que tem 3 problemas. Né? O primeiro é eu não falo a língua. 2, eu não tenho uma profissão suficientemente consistente para eu bater na porta de qualquer empresa pedir emprego. Eu não vou ser disc jockey. A gente na época falava disc jockey, né? Não é não vou ser disc jockey aqui no Brasil, né? E terceiro, bom, já vou virar ilegal. Falei, bom, tem um fotógrafo francês que entrou em contato comigo, que está em São Paulo, que faz fotografia de moda, o Pascal Ballon. Trabalha com uma mulher chamada Regina Guerreiro, no tal da Vogue, tal. Ele me ligou porque ele queria fazer fotografia no Rio de Janeiro, então ele me ligou, tal. Por que você não faz modelo? Eu falei, está louco. Aí bota preconceito nisso. Traz, né? Todo de lá de trás. Tá louco. Falei, bom, pode até estar louco,
Só que para fazer essa profissão você não precisa falar. Uhum. Bom, um argumento desse jogado assim na mesa, falei, bom, então Mais um dinheiro, né? Poxa vida. vamos ver, né? Então vamos entrar em contato com esse cara, Uhum. vamos ver, e se isso me dá o que comer até começar a falar, e aí depois poder ir numa direção profissional que corresponde mais à minha personalidade, Uhum. por que não? Uhum. E aí ele ligou, papapá, e o Pascal Barão disse, vem para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, ele morava na João Moura esquina com a Gabriela Monteiro da Silva, naquela casa de esquina, que hoje é uma galeria. Uhum. Ele morava ali. E estava casado com uma chilena, Mercedes. Quando eu cheguei de busão, no último dinheiro que eu dei para Tinha pagar o sobrado um busão, pouquinho. cheguei lá e estava lá o Fusco dele, beija, né? E ele carregou no equipamento de fotografia, eu cheguei e falei, Pascal, tia, me ajuda, coloquei, tia, vem comigo. Então, aí fui com ele, conhecendo ele, né? E fomos na Marginal, embaixo num pilar de ponte aí, eu acho que é da Cidade Jardim, um desses, não me lembro qual, que tem uma grama embaixo do pé, né? E lá, 4 modelos femininas, 4 mulheres, ele fotografa, vai no meio. Aí eu fui no meio, fiz a minha primeira fotografia de moda para Iodice. Que ódio, se imagina. História, né? Isso comecinho dos anos 80, né? Exatamente. E, então, isso foi o meu. Então, fui um modelo no início. Essa profissão de modelo foram 4 anos, até 84. Eu não voltei para a França, fiquei aqui em São Paulo. Uhum. Foi maravilhoso. Uhum. E aí você já E arrumou. fui nesses 4 anos que realmente me impregnei do Brasil e do comportamento brasileiro. Imagine, gringo, modelo de sucesso, jovem, solteiro, Uhum. no Brasil. Foi É. Aí você sensacional. viu as plumas que estavam aqui, que você estava Eu vi buscando. outras plumas. Você estava procurando desde a França, E, né? e foi maravilhoso, foi sensacional. E em 84 voltei para Paris para acompanhar uma modelo brasileira que tinha sido contratada por uma agência francesa. E falei, mas vou aproveitar, vou voltar com você. E aí, de repente, eu vou ver se essa profissão que eu iniciei no Brasil, por acaso, de repente, dá certo na minha cidade de origem, aonde é até hoje, que é a capital da moda do mundo. Sim. Aí eu fui e deu super certo e virei um dos grandes modelos internacionais, né, masculinos. Viajei, fiz tudo para todo mundo e o meu apelido no meio da moda internacional era o brasileiro. O Você brasileiro. acredita? Olha que Por quê? legal. Porque tinha toda uma turma, Vitor Fazano, Silva Pfeiffer, Marcos Pantera, que estavam também modelando em Paris. Eles não falavam francês. Então, nos castings, eu traduzia para eles. Então, como eu falava perfeitamente português, então eu acabei de virar. Perfeitamente português, vamos dar uma licença poética, né? Você não é generoso. Você não é generoso. Mas e aí foi esses Mas dias todos? para os franceses que não falavam português, eu aparentava um brasileiro que falava isso mesmo. perfeitamente Isso português. E aí virou o brasileiro dentro desse ambiente de moda. E aí eu acabei de ganhar esse apelido brasileiro. E foi uma época que você arrebentou, né, Olivier? Eu fiz tudo o que dava para fazer como modelo dava pra masculino fazer. no mundo inteiro. É. Aí, 89, meu pai faleceu. Eu já tinha 9 anos de modelando, né? Eu não imaginava nunca que ia durar tanto, né? E que ia ser isso da minha vida durante esses 9 anos. Foi fantástico, aprendi muitas coisas, viajei o mundo inteiro e sempre com o pé no Brasil. Nunca deixando de estar presente no Brasil. Morava em Paris, mas estava sempre no Brasil quando não estava, então, trabalhando, quando tinha um pouco de tempo livre. O meu destino era São Paulo, era o Rio de Janeiro, o Patrick continuava diplomata aqui na América do Sul, né? Então, é meu amigo até hoje, agora ele está aposentado, está lá perto de Antibes.
e com a família dele e tal. Eu 89, quando eu voltei, que eu falei, bom, já cheguei no ápice dessa profissão, agora o sol vai descendo. Eu estava, esse momento de descer, não quero viver não, sabe? Que nem casamento, Claro, né? lógico, né? Você vive 20 anos com uma mulher, né? No meu caso é mulher, né? É, Quando vai se divorciar, toda a alegria foi esquecida. O que sobra é só a tristeza. é isso Eu não mesmo. queria viver essa tristeza. Não queria pegar o E downhill. aí falei, olha, e agora? Meu pai faleceu, coberto de dívida, fazendo com que teve que recusar a herência. Lá na França tem essa opção, não sei se tem essa aqui no Brasil, mas lá na França, se eu aceitava a herança aqueles imóveis de família, eu ficava carregado com todas as dívidas dele. Falei, não, e nenhum dos meus irmãos, inclusive, aceitou. Eu não sabia disso. Então, realmente, eu me fiz sozinho, quer dizer. Aí, eu voltei para o Brasil para fazer o quê? Aquele sonho de gringo. O que é o sonho de gringo? Abrir uma pousada numa colher de chá de paraíso em algum lugar do litoral brasileiro. Aonde? Eu não Aí sabia dessa voltei parte para da São posada. Paulo. Em São Paulo, comprei uma Rural 68 lá em Campoerê, onde no extremo oeste do Santa Catarina, verde e branco. Comprei, trouxe para São Paulo, reformei ela inteira e aí fui pela BR até Amadeus, no sul do Espírito Santo. Ali saí da BR, puf, entrei na praia e foram 3 meses e meio de viagem só pela praia, pelo litoral brasileiro, na praia, na areia. E quando eu não podia ir na areia, tinha que, porque um rio que não dava para Claro. atravessar, então uma pedra que tinha com ela, então eu saí para mar, para voltar do outro lado, e vi tudo o litoral. Quando eu cheguei, por exemplo, em Espera da Maravilha, não tinha ninguém. Ninguém, né? Não, imagina, Só espelho em 89, não tinha tinha ninguém. nada, pô. Você Nem o passava ali, calá estava lá. você passava ali por Caraíva, chegava, não tinha Não tinha absolutamente. nada. Era índio. E Era o índio. negócio é o seguinte, falei, mas tá lindo, maravilhoso, mas tô no início da viagem. Se tá bonito assim aqui, imagina lá em cima. E aí, Trancoso era só o quadrado. Quadrado, e olha lá, na Só. igrejinha, o quadrado, aquelas Só casinhas. isso. E tocando lambada, né? Exatamente. Exatamente, E pior que tocando isso lambada. mesmo. E tocando, tinha aquelas casinhas, a lambada era lá dentro Exatamente. na vitrolinha, com caixinha de som. Exatamente. É isso mesmo. Aí continuei, aí vi tudo. Eu parei uma hora, teve que pousar, né? Teve que parar. Parei em Jericoacoara. Sutinho, o Que na, vilarejo de que Caiçara. na época era Jericoacoara, né? Não, Jericoacoara, hoje em dia eu tive lá ano passado, tinha o vilarejo de Caiçara, a duna pescadora, a duna do pôr do sol gigantesca, gigantesca. e os porcos na rua para limpar a rua. Você sabe que acabou a duna, né? Eu sei. É. Aí só tinha isso. Falei, é aqui. Parei e com minha rural construí o primeiro bar-restaurante da praia de Jericoacoara. O primeiro. Eu não sabia disso, cara. Que história Com legal. telhado de Carnaúba, fora de Carnaúba. Foi o primeiro gerador de Jericoacoara eu trouxe de Fortaleza na minha rural. Que legal. Essa toda a minha vida sempre foi Interessante essa assim, coisa muito desse espírito aventureira, muito improvável. esse espírito aventureiro, né? Até essas expedições, viagens de motocicleta. A gente vai falar quando você fez aquela viagem com a tua mãe também de motocicleta, mas enfim. Mas vamos lá, você estava lá em Jericoacoara. Bom, Jericoacoara, então, esse é o início. Primeiro restaurante lá. Aí, então, minha entrada no mundo da comida, né? Do métier de bouche, né? Aí, por que eu cozinhei? Aí fui a minha universidade, né? Porque eu sabia cozinhar, vindo de família, primeiro francês, primeiro a tradição de família sempre, avô, bisavô, tia, do molho. No molho. O molho do restaurante outro lá, Côte do Entrecôte d'Olivier. Então, é uma coisa forte, mas de casa francesa, de Aliás, só um família parênteses. Eu francesa. tentei outro dia no Entrecôte d'Olivier, lá no prédio, onde é o estéreo, e estava lotado, não dava para entrar. Parabéns. Tocando madeira que perdura. Tá. Mas nunca tinha trabalhado, a não ser lavando louça em restaurante, quando eu peguei minha independência do meu pai com 16 anos. Um dos primeiros empregos que eu fiz era limpador de lavar louça no plongeur, a gente fala na França, né? Em restaurante belga, lá na rue do Nou, lá no Opéra. Aí,
Mas cozinhar para várias pessoas, prato diferente, a ser feito na mesma hora, para chegar na hora, junto na mesa, nunca tinha vivido isso. E então fui à minha primeira universidade, foram 2 anos. Aí eu encontrei a Débora Bloch nos Valos. Intervalo. intervalos, né? Vindo aqui para São Paulo. O destino fez com que eu cruzasse. Um amigo meu, Paulo Ramalho, que você conhece muito bem, tinha um apartamento no prédio em frente do Dacon, lá, o Golden Tower. O apartamento, falei, fica lá, eu fiquei lá, ela estava lá hospedada enquanto fazia o espetáculo dela, fica comigo essa noite, então, o destino, né? Você falou ok, né? Fico. E eu encontrei no elevador uma vez, encontrei 2 vezes, e rolou. Então, namoramos, eu voltei para Jericoacoara, fui me encontrar lá, e fez com que eu, de repente, na segunda temporada, depois eu vendi o Aloha, o bar-restaurante, né? Eu fui para o Rio de Janeiro. E então fui assim que eu comecei no universo da comida. O segundo restaurante fui depois, sempre com a Rural, em Florianópolis, nas Rendeiras, chamava Malaica, na Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição. De Jericoacoara para Florianópolis. Primeiro Rio de Janeiro. Na Lagoa da Conceição. Na Lagoa da Conceição, porque a Débora fui para lá fazer a peça Fica Comigo essa noite, voltou de lá, falou, Olivier, eu sei aonde você vai fazer seu segundo restaurante. Aonde? Lá em Florianópolis. É maravilhoso, Lagoa da Conceição, Praia Mole, Joaquim, eu vi. É a sua cara. Falei, aí peguei a Rural, fui lá ver, e tudo que ela tinha descrito eu encontrei. Aí, já que eu estava ali, peguei uma casa de caiçara lá na Avenida das Rendeiras, e aí, iniciei as obras e reformei essa casinha de madeira, sabe, de lambria, bem açoriana, né? de Florianópolis. Eu fiz o meu segundo restaurante, o Malaica. E o Malaica já me dava uma relação com o universo dos restaurantes muito mais próximo da realidade do eixo Rio-São Paulo. Então, a clientela, o jeito de trabalhar, fui ali no Malaica, eu fiz a minha cozinha, onde tem o fogão, eu estava sozinho. Qualquer cozinha que você vai hoje em dia, de restaurante, você vê 5, 6 pessoas em volta do fogão. Eu sozinho na frente do fogão, eu não me escondia. Eu fazia flambada de camarão, flâmina dessa, mas o que eu vou esconder? É show, é espetáculo. Então foi a primeira cozinha aberta, antes do conceito da cozinha aberta, né? E, foi um sucesso. 2 anos, até 93, quando a Débora, em Florianópolis, que ela foi concebida em Florianópolis, a minha primeira filha, me anunciou que ela estava grávida. Foi aí a chave que virou tudo. Minha mãe, já padeira, há algumas décadas, na Austrália, que ela casou com um canguru, fui para lá 48 anos atrás, em Sydney, fez a primeira padaria lá. E eu sou a 3ª geração de padeira na minha vida. Eu nunca imaginei um dia levantar essa bandeira profissional, mas quando eu soube que a Débora que eu ia ter minha primeira filha, então aquela coisa, vamos se estabelecer, né? Fazer alguma coisa. Acabou de viver por mim, agora vou viver para o que está para chegar. Você não vendeu a Rural? Não, bom. Guardei, mas depois... tudo bem, vai. Leal companheiro. No momento eu não vendi, mas depois sim. Mas eu tenho foto. Fui ali que eu decidi, eu já tinha atrás de mim... Mudar essa chave. Já tinha mais de 10 anos de Brasil. O Brasil descobri a panificação brasileira através do pãozinho francês, né? Delicioso, mas monoproduto. Quem fala monoproduto é monotonia. Eu nunca entendi por que eu tinha isso. Não, tudo bem, tinha o pão italiano, mas era micro comunidade. O pão do Brasil era o pãozinho francês. E aí, quando eu soube que eu ia ser pai, né? Falei, bom, vou levantar essa bandeira, já que minha mãe conseguiu fazer isso na Austrália, no país dos cangurus, onde eles não têm costume de comer pão. Para mim, aqui no Brasil, católico, de cultura católica, religião católica e latina, comedor de pão vai ser bater morto. E aí que eu fiz a minha primeira padaria
em São Paulo, a primeira padaria francesa, a primeira boulangerie, que ficava, como eu era pobre, né? Então não dava para fazer aqui no Jardim, não. Eu fiz lá atrás do cemitério da Consolação, um sobradinho, na rua Mato Grosso, que na época de comercial diurna não tinha nada, agora de comercial noturna estava fervendo. Não vamos nem pedir para definir comercial Não, noturno. mas Né? você Vamos já passar por entendeu. Mas aquele charme, aquele sobradinho, aquele cemitério, parecia que eu estava no Pé Lachaise. E Quer na dizer, beira de Higienópolis, né? Higienópolis. E justamente esse sobradinho era um bordel de 15ª categoria com cama de alvenaria, aquela coisa bem cavernosa, né? Então uma energia boa e muitos fermentos. Aí Fermentava a peguei imaginação, né? o cara, o proprietário, estava lá a alugar há muito tempo, imagina, ninguém queria. Claro. E então, por nada, eu consegui essa casa. E é aí que eu fiz a minha primeira parte. Tudo iniciou aí na rua Mato Que ano Grosso. foi isso, Olivier? 1993, 93. 4 meses antes do nascimento do Plano Real. Tá vendo? É uma época bem vivia aí nesse momento, um momento muito importante da transformação do E aí Brasil. você ficou quanto tempo com essa padaria? Eu fiquei com a Pain de France, eu fiquei até 96, 3 anos, 2 anos e meio. E aí? Eu estava com um sócio com quem eu me desentendi, que era franco-córsico, eu saí e entregando tudo para ele, e ali a Ana Maria Diniz estava à frente da transformação do Pão de Açúcar. Eu já era o padeiro do Brasil. Já tinha adquirido pela imprensa, inclusive, Estadão, toda a imprensa séria, porque nem existia caras ainda. Claro. Te vendendo como um cara que entendia era daquele negócio. Fatos e foto, manchete, essa era a mídia, né? A mídia não séria, então tudo o resto era sério, né? Eu estava, com certeza o fato de ter sido o marido da Débora Bloch Ajudou. muito, né? Porque Claro, a ficção que vira realidade, a atriz que se apaixona pelo padeiro e tal, e então com certeza então atraiu, só que o que estava fazendo era consistente, era bom, real, de verdade. e de verdade bom. E surpreendente. Que ninguém acreditava nisso, né? Mas não tem farinha para poder fazer o que você quer fazer com o grupo, não tem mão de obra para fazer, não tem nem clientela que vai entender, porque de fato o brasileiro não viajava na época, né? Quem viajava era a super elite. O brasileiro, então, por isso que estagnava sempre em todas as áreas possíveis o Brasil, porque você evolui a partir do momento que você armazena referência. Quando você fica sempre no mesmo universo, você se satisfaz, aquela zona de conforto que você estava comentando, você se satisfeito, e não por desejo, por a realidade da vida do dia então. Aí, quando eu fiz, então, fui surpreendente, isso ajudou, e muito, e então já era o padeiro do Brasil. Aí, nessa mudança do Pão de Açúcar, Ana Maria, através do Zé Roberto Tambasco, e Galtieri e Paulo Lima vieram me buscar para entrar com a minha marca, Olivier Anquier, Boulangerie, com os meus pães no Pão de Açúcar, que Aí mudou de patamar. 96 a 2015, quando os franceses chegaram, e você sabe como ser francês, né? Os franceses não suportam outro francês, né? Então, aí acabou. Ainda mais com o Abílio Diniz, que tinha meio que uma rixa com o Casino. Então, 2015 e tal. Mas foram muitos anos com os meus pães lá. Foi muito bom. Legal, me lembro dessa fase. Agora, Olivier, pulando para frente, aí você já está... Fala. O Estera. Então, aí... 20 anos atrás, eu nunca tinha casa aqui em São Paulo. Sempre vivia de aluguel. Eu vivia, quer dizer, minhas casas eram alugadas. Aí eu tinha acabado de encontrar a Adriana, e há 20 anos atrás... Aliás, a tua filha é uma linda, né? Eu decidi sair e comprar até que enfim minha casa. Falei, isso é o único lugar que eu vou
querer comprar. Foi aquele que eu tinha sonhado logo que eu cheguei em 1980. Essa daí não era nem sonho que eu imaginava poder. Aham. Porque ainda não tinha dinheiro suficiente para poder comprar tal apartamento. Mas eu farei, vai ser no centro, e vai ser na Praça da República. E aí um fim de semana fui circular para ver, para entender o que é. E aí que eu vi o edifício Esther, que eu olhei o edifício, eu olhei lá para cima e falei, meu, o edifício Esther estava detonado. Hoje está muito legal, né? Muito legal assim, vamos dizer. Está muito bom, né? Detonado. E com uma população que vivia ali muito curiosa. Curioso é um bom termo, né? Fala o quê? Aí eu olhei para cima, lá do farol lá da esquina, na frente da Baixa de Late, que é o meu prédio, né? Então, o prédio que sonhava ver, na minha atrás, olhando para frente, ver lá em cima, falei, parece que tem cobertura lá. Tá meio favelado, mas parece que tem cobertura. Aí chamei a Todini, que é uma corretora, né? Que já tinha me mostrado alguns apartamentos. Falei, Todini, eu quero ver o que tem. Não, mas Olivier, esse prédio não é para você não tá louco. Aqui eles cortam a garganta, aí, maneira de falar, né? Não é para você. Falei, eu quero, tal. Aí ela me levou um dia a ver. Não, mas eu não tenho apartamento para você lá. Ela me leva no São Thomas, onde hoje tem a padaria, que acabou de abrir faz um mês. Eu vou lá no 20º andar, e do 20º andar, Todini, vem cá. Olha o Esther. Tô te falando que tem cobertura ali, ó. Tá detonada, tá feia, é favelada, mas é cobertura. Eu quero visitar, eu quero que você se vira para eu encontrar. Aí, uma semana depois, vem um dos proprietários, porque são duas coberturas, né? Um dos proprietários tá aceitando fazer visitar e não tá nem acreditando que pode ter um comprador para. Aí eu fui lá, eu vi, tava detonado. Mas detonado, monstruosamente detonado. Mas aquela via, que é o Esther, que o Esther Gustavo, né? Era a minha casa, mas de frente à Praça da República, lindo. Vou comprar. 420 metros quadrados. Na época, ele me propôs 280 mil, falei, eu pago 230. Ele aceitou, você tem noção? E comprei, porque não valia nada. Claro. Comecei a obra, 2 meses depois a prefeitura saiu no jornal oficial, desapropriou o edifício Esther. Porque é o primeiro prédio modernista do Brasil, 1937. Toda a história arquitetural modernista do Brasil começa com o edifício Esther na Praça da República. Então, um símbolo da história modernista arquitetural brasileira, um símbolo. E a prefeitura, com muita certeza, de uma forma coerente, não vendo como é que o edifício Esther poderia iniciar um novo capítulo e passar por cima daquilo que a realidade que estava vivendo, pensou, é melhor desapropriar, a gente faz uma secretaria, pelo menos a gente salva o prédio. Só que eu que entrei ali, que tinha chegado ali na miúda, eu não queria fazer alarde, não, mas em função do que saiu no jornal, eu falei, mas acabei de comprar minha casa, você já vai querer me tirar? Aí eu saí na varanda, peguei o megafone e gritei Tarzan, aquele grito de Tarzan, para chamar a imprensa. Aí, como que é, Olivinha, o quê? Praça da República, certo? Aí, Ou seja, você começou a ser um imã, magneto de atenção. Instinto de sobrevivência. Claro. Eu não vou bater na porta da prefeitura, que sou eu. Mas, quais são as minhas armas? Vou anunciar que eu estou fazendo. E funcionou. Saiu em tudo quanto é mídia. Inevitavelmente, chegou no ouvido da prefeitura. Aí a prefeitura, opa, peraí. Se esse cara entrando aqui dando esse barulho, será que poderia ser a faísca que permitiria que se abrisse, se escrevesse as primeiras linhas desse novo capítulo do edifício Esther? Fizeram uma reunião entre eles, votaram entre eles e suspender
a A desapropriação. desapropriação. Que legal, hein, Olivia? Aí Parabéns. terminei minha obra, sem pedir nada, porque você sabe quando você bate na porta, depois você fica Claro. devendo, não para sempre. Claro. Continuo meu. O dia que eu falei para Adriana, comprei a nossa casa. Ah, é? Comprei. Tudo feliz. Aonde? No centro. Ah, é? Aonde? Vou te levar. Levei ela lá no meio da Praça da República. Ela sentou e chorou. Eu olhei. Tá vendo esse prédio aqui? É. Tá vendo a cobertura lá em cima? É ali. Ela olhou para mim e disse, sabe uma coisa? Você vai morar aí sozinha lá. Nosso casamento acaba aqui, né? Casamento não, mas a ideia de morar lá para ela não era nem concebível. É. Mas fiz a obra e, bom, eu sou padeiro, arquiteto, decorador, piloto, eu mudo de ideia, eu faço muita coisa porque eu tenho duas mãos, eu tenho uma cabeça Claro. e eu sei usar. Claro. Eu tenho uma consistência, um vivido, uma sensibilidade, e então fiz a obra, moramos lá, foi maravilhoso, e o simples fato disso acontecer mudou de uma forma orgânica, simples, sem frição com ninguém. É engraçado, é interessante de ver isso. Se mudou completamente, porque primeiro o que valia pelo fato de começar a divulgar, os proprietários já, mudou completamente a realidade do valor dos bens deles, né? E de uma forma natural começou a se mudar. E então se transformou. Então foi o início do meu trabalho no centro, que não foi uma coisa que eu busquei fazer. Foi acontecendo naturalmente. É porque eu sou assim. Engraçado. Eu faço as coisas de forma natural, sincera e autêntica. Mas a maioria das pessoas que a gente conversou aqui tem uma origem na ideia que é uma coisa que vai surgindo naturalmente e vai se manifestando de uma forma muito verdadeira. Então tem muita verdade. E aí que você começa a ver que a resiliência, a verdade, você está fiel àquela verdade, é o que vai fazendo com que tudo isso aconteça e que você vai se cercando de gente que vai te ajudando a fazer a coisa acontecer e aproveitando desses momentos que vão acontecendo na vida da gente, que a gente tem a oportunidade de entender que é um momento transformacional e que leva a gente para o próximo ciclo, né? Pô, você acabou na cidade, numa cobertura no Estera, né? Até que... Aí moramos lá, casamos lá, nós casamos lá. E a cobertura, o apartamento era um espetáculo. A obra, a decoração, enfim. Só que aí começou a ter infiltração na laje de cima que pertencia ao prédio, né? Aí a administração das antigas, do prédio, Meu, quando a gente começou a colocar balde no apartamento e que ele se enchia numa noite, falei, bom, amor, a gente vai ter que mudar daqui. E aí que olhei pro prédio da frente, o São Luís? Falei, vamos lá ver, e comprei a minha casa, onde estou morando até. Que é uma delícia. E aí você pegou o Esther, trouxe o Benoit de alguma forma? Eu não trouxe o Benoit. Quem trouxe o Benoit, eu não conhecia o Benoit. Eu não trouxe o meu irmão, também não. Eu nunca trouxe ninguém. Eu sou o cara, da minha família, eu sempre esteve sozinho. Fui o meu irmão, que um belo dia me liga de Paris, meu irmão Pierre, Olivier, eu vou casar e com minha esposa nós vamos pro Brasil fazer a vida lá. Aí no telefone. Falei, o quê? Nunca ninguém na minha família fez esse movimento. Qual é o mosquito que te picou que aí? tem por trás aí? Né? Não, porque a França, e sabe quanto eu gosto de você, Ele tinha restaurante, ele fazia escola de hotelaria. O Benoit era amigo dele da escola de hotelaria de Paris, né? Mas eu vou lá, eu quero. Falei, bom, tá bom. Então, você sabe, você estava aqui no meu casamento? Você sabe onde eu casei? Naquele meu apartamento? Sei. Então, não estou mais morando lá. Lá está vazio. Se quiser, se quer fazer um restaurante, se quer fazer, então é seu. Para você fazer o seu restaurante. Tá bom? Tá bom. Que ano foi isso, Olivier? 2015. Agora, 14, 15. Agora, aí foi a teu primeiro, vamos dizer assim,
movimento comercial para o centro de São Paulo. Não devia ser sócio. Não devia ter sido sócio. Eu não devia ser sócio. Mas Quando ele chegou e com nas malas dele tinha o amigo dele, o Benoit, eu peguei os dois e falei, gente, são vocês. Vocês vão criar o seu universo. Eu não vou ser sócio de vocês, eu sou padrinho de vocês. Comprei um apartamento para ele, enfim, eu recebi eles numa bandeja de prata. acolheu bem do Porque jeito minha que você família, faria, primeira cara, vez você na minha vida que alguém na minha família vem até eu recebe, para mim era muito importante. Claro. Eu sou um pouco exagerado nessa generosidade às vezes. E então realmente fui o padrinho deles. Benoit eu não conhecia, eu aprendi a conhecer pelas forças das coisas, né? E meu irmão e ele começaram a fazer obra, importaram, fizeram transferência de dinheiro para poder ter a residência, aquilo, tudo dentro da lei, né? Que eles investiram ali, tal. Eu fiz tudo que eu pude para ajudar eles, para aconselhar eles e não ajudar, que eu não gosto dessa palavra ajudar, e para aconselhar eles, para dirigir, para eles entender a realidade do Brasil, mas bom, parisense, né? Então aquela coisa, prepotência, superioridade, não, mas aqui é Brasil, é diferente, tal, mas enfim, então eu deixei eles solto, trazendo o que eu pude para eles, e fizeram um monte de merda. Um monte de merda. Desculpa aí até a palavra. Não, claro, imagina. E chegou uma hora que estavam perdidos. Todo o dinheiro que eles tinham colocado ia pro brejo, e eles iam sair, não dava para terminar. Aí eles me chamaram para Vivier, a gente não tem mais dinheiro, a obra não acabou. Nem tinha. Não, o restaurante não estava aberto. Não, estava em obra ainda. Imagina. E como eu tinha falado para ele, eu falei, gente, meu network ele é muito superficial. Eu não tenho um network, eu não tenho nada atrás de mim. E mesmo se tivesse, eu não repassaria para vocês. Vocês têm que criar seu próprio network, para não virar o irmão do para eles adquirir personalidade própria. E caminharem pelas próprias pernas. Pô. Só que então, pelas próprias pernas... Não deu certo. Não deu você certo. Teve que entrar no negócio. Falei, bom, então, gente, vocês estão me obrigando a entrar de sócio com vocês. Então, vou entrar de sócio, que a tocada do violino vai ser diferente. Daqui para frente, vocês vão ter que seguir e vamos fazer o que eu falar que tem que fazer. A gente vai fazer do meu jeito. E fizemos. E deu super certo. E aí? Meu irmão com a mulher dele tiveram um filho antes da abertura. A mulher dele, do meu irmão, nunca se aguentou o Brasil, mas o meu irmão também não. E aí foram embora. E quando aberta, casa lotadaço. Eu me lembro disso. Você lembra? Lotadaço. Quem podia, eu devia ser muito louco, abrir um restaurante na Praça da República, centro de São Paulo, não tem nem da rua, dá para ver. Então, e trouxe para o centro, primeiro CT, eu não sabia da história do Ster, mas a tua presença lá trouxe para o centro um ar novo, né? Que no centro você tinha alguns restaurantes... No início. O início do ar novo. Você tinha alguns restaurantes tradicionais, você tem o La Casserolle, você tem alguns restaurantes que saem no centro, né? Mas são algumas iniciativas isoladas que estão há muito tempo. Esse ar novo, essa frescor, né? Quando você começou, trouxe um frescor muito bacana. E o fato de você estar lá fisicamente, eu me lembro disso. Eu fui depois num jantar, num prédio vizinho do Ster, que é São Thomas, na casa de uns amigos que são colecionadores de arte. E eles mencionaram isso. Eles falaram, não, porque isso aqui ganhou um novo ar depois que o Olivier começou a vir para cá e fazer todo esse movimento com esse teu capital que você acumulou ao longo da vida, que a mídia olha, que o que está acontecendo, então o que o Olivier está fazendo, tem o Ster, mas ele está morando aqui. Então isso começou a criar um movimento muito positivo lá. Isso que eu acho que é legal, porque
teve uma execução, que lógico, com todos os percalços que você tem no meio do caminho, Faz parte, e ainda bem que tem, para você valorizar e dar a alma. mas não vem de graça, né? Nada Não, vem é de isso que eu graça. estou falando. Porra, não tem Ainda milagre, bem, cara, né? ainda bem. E aí você ficou com o Esther até pouco tempo atrás e agora você está montando a padaria. Fiquei 8 anos. 8 anos com o Esther. Tá? Então meu irmão saiu, fiquei com o Benoit, mas chegou uma hora que alta gastronomia não é minha área. Eu ajudei a ela a ter uma presença no Brasil, né? E o Esther, o restaurante, permitiu isso, e nossa vida profissional em conjunto funcionou, e até o momento que, bom, 8 anos depois, falei, bom, é com você, eu te entrego tudo, e aí eu abri um outro conta ao lado. Aí você abriu o Entrecôte ao lado, tá abrindo agora a padaria. Já abri faz um mês. Faz um mês a padaria. E ela tá, faz um mês. Eu passei na porta, tava para abrir. Já tava com nome, coisa e tal. Eu vou lá. Então eu vou fazer questão de ir esse final de semana. Olivia, me conta um negócio. Ao mesmo tempo, para poder promover o centro, você participou de uma série daquelas iniciativas culturais lá, né? De desfiles, de coisas, de troços no centro. Então, eu criei eventos. Você Eu criou sou eventos. padeiro, como padeiro, sou também criador de evento, criador cultural. O Entrecôte, antes era o meu vizinho, era um advogado na Olmos, a família Olmos. Peguei o espaço, inicialmente fiz primeira coisa que eu fiz com o espaço de La Plage. La Plage, um espaço de evento, né? E era a casa. Aquela cobertura era a casa do Di Cavalcanti. E você sabe que no centro tem um monte de painéis de mosaicas do Di Cavalcanti espalhado pelo centro. Aí eu criei, já que eu estou com a casa dele, eu criei um passeio no inverno, julho e agosto, de andar com um grupo, fazer um percurso no centro, descobrindo Di Cavalcanti no centro, saindo do edifício Esther. E esse evento se chamava Di Domingo. É isso mesmo, de domingo. De domingo. De domingo, eu recebi as pessoas no lobby do prédio. E saía todo mundo vestido a caráter da época. Uma orquestra, uns músicos puxando o cortejo, né? E a gente circulando a pé, né? Com os músicos tocando, descobrindo todos esses painéis ao longo desse percurso que durava 1h30, 2 horas, e não só os painéis, mas como surpresas. O diretor da Fundação do Teatro Municipal, o Abraão Mafra, ficou sabendo, falou, Olivier, o municipal é seu. Aí eu tinha contratado a Gardênia, que é uma artista performática, que para justamente fazer um gesto artístico, corporal, foi um espetáculo. E então, criando surpresa, quer dizer, eu realmente criei muita inimizade no mundo cultural de São Paulo, do centro de São Paulo, porque todo mundo faz as coisas com muito dinheiro. Eu fiz isso sozinho, sem dinheiro nenhum, com uma guia oficial. É a primeira coisa, quando se soube que eu ia fazer isso, que é esse cara aí metido que agora se inventa guia turístico. Aí, pum, fui denunciado até na época, presidente do sindicato das guias, quando eu tinha guia contratado, sabe, uma coisa, quem tem poder, né, por mais pequena, né? Quem sabe quem é o Carlito, dá-lhe um pouquinho de poder. Conheço, né? Esse provérbio argentino, né? Enfim. Olivia. E foi um sucesso. Então, estou sempre muito envolvido no centro, mas não no intuito de não. É do coração. É muito legal isso. É a padaria Mundo Pão de Olivier que abriu agora. Eu trouxe Paris. No lugar onde já tinha, nos anos 40, uma varanda, uma terraça, tipo Café de Flore, ali nessa esquina. Tem fotografia preto e branco, que você vê que nessa esquina, exatamente no local onde tem o Mundo Pão, tinha as mesinhas com as pessoas, com todo,
com as pessoas olhando a vida passar na sua frente, como você tem em Paris, porque Boulevard. Eu estou muito orgulhoso de ter tido essa oportunidade. O destino ter me dado a força para poder fazer isso. Olha, gente, nós estamos aqui conversando há 1 hora e pouco e tem muita história para contar. Nós nem entramos ainda no Não, aspecto fui muito de editado já. viagem. Olivier, você tem algum recado que você queira deixar para todo mundo? Que nós vamos ter que Então, encerrar esse o negócio. recado que eu tenho para deixar é: você aqui mora numa bolha. Sai da bolha. O lado humano, o contato humano. O centro é o único lugar de São Paulo que não é uma bolha. E é onde todos se encontram. Todos estão juntos em harmonia. Isso é a vida urbana. Que é o que você trouxe de Paris. Gente, só tenho que agradecer aqui essa conversa sensacional com o Olivier. Pior é que tem muita história para contar, né? A Não, gente vai começando a animar aqui, não quer parar. Mas obrigado a todos vocês que estão assistindo. Olivier, foi um super prazer, obrigado Geraldo. por você estar aqui com a gente, cara. Hoje realmente faz a diferença. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão assistindo.